minha avó vai vir? Mãe? Minha avó vai vir? Pessoal, a conexão caiu. É só vocês clicarem no mesmo link, tá? A aula não acabou. Estou aguardando vocês. Caiu. Vou deixar a Ana conectar o áudio. Ela tá entrando. Então, vamos lá. Vamos voltar ao nosso raciocínio, né? Antes que a gente se perca. Então, vamos lá. Nós vimos que... Vamos deixar a Adri entrar também. Nós vimos o que aconteceu. Comeu muito açúcar. O pâncreas entendeu que tinha muita glicose ali sobrando. O que ele fez? Produziu insulina. A insulina começou a jogar a glicose para dentro das células. Porém, o que houve era muita glicose. Muita glicose. Ia gerar energia que o corpo não ia precisar usar agora. E o nosso corpo, lembre-se, ele é sempre muito sábio. Muito sábio. Então, o que ele fez? O fígado viu que tinha todo aquele excesso de glicose, pegou toda ela e falou assim, deixa que eu guardo. A hora que vocês precisar, vocês me falam. Como que o fígado guarda a glicose? Numa estrutura que chama, de uma forma que chama glicogênio. Lembra glicose? Glicogênio. Aí a glicose fica ali, guardadinha no fígado. Passou 2 dias, o que eu vou fazer? Dieta. Cortar tudo o açúcar, cortar o pão, cortar o arroz, vou cortar tudo porque eu preciso fazer dieta. Comi demais na festa, preciso fazer uma dieta. Aí você para de comer tudo que gera glicose. Aí, não tem mais glicose para gerar energia. Aí, ocorre um estímulo novamente no pâncreas. Só que agora esse estímulo está falando o quê? Não tem glicose. Aí, o que o pâncreas faz? Ele libera o glucagon, que o glucagon vai lá no fígado e vai falar assim, fígado, lembra que você tinha guardado umas glicoses aí? Eu tô precisando dela agora. Aí o fígado quebra o glicogênio, que tá aqui, quebra todo o glicogênio e libera glicose. Aí a glicose fica livre na corrente sanguínea, estimula as células beta do pâncreas, libera insulina e a insulina vai jogando essas glicoses dentro das células. Certo? Então, é isso que ocorre. É assim que funciona a regulação da insulina com o glucagon. Então, a insulina, ela pega a glicose que está na corrente sanguínea e joga para dentro da célula. E o glucagon? O glucagon, ele pega o glicogênio, que é a forma como o fígado guarda glicose, quebra esse glicogênio e libera a glicose para a corrente sanguínea. Então, eles funcionam em sentidos opostos. Insulina. Repetindo, então. Quando eu começo a repetir muito, pode saber que vai ter pergunta. Qual é a função da insulina? Pegar a glicose da corrente sanguínea, jogar dentro da célula. Qual é a função do glucagon?
pegar o glicogênio, quebrar ele e liberar a glicose para a corrente sanguínea. Certo? Essa parte, ficou alguma dúvida? Ana Júlia, Gabriela, Maiara, quem mais está aí? Não. Micael. Não. Certinho? Então, Certinho. vocês sempre se lembrem disso. A diferença entre a insulina e o glucagon. A Ana Júlia aqui também falou no chat que não tem. Perfeito, então. Essa parte do pâncreas fica redondo, tá? Ele produz outras coisas também, mas a mais importante para a gente é essa, tá? E agora nós vamos para os hormônios, os principais hormônios femininos, tá? Hormônios femininos. Qual é a glândula que vai produzir? Os ovários, tá? Então, são lá nos ovários que eu vou ter a produção dos dois principais hormônios femininos, que são estrogênio e progesterona. O que o estrogênio faz? Ele estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos, estimula o crescimento dos seios e várias outras características secundárias femininas. Quais são características secundárias, por exemplo? Aumento do quadril, a gente tem, a voz fica mais fina, principalmente quando comparada à voz masculina. Tudo isso são características o quê? Secundárias. E a progesterona? Progesterona vai estimular a secreção de leite, tá? Pelas glândulas mamárias e vai produzir também o desenvolvimento, ele contribui, né, para o desenvolvimento dos seios, tá? Essa é a principal função da progesterona. E esses dois hormônios também vão ter uma relação muito forte quando eu falo sobre o ciclo menstrual, tá? Que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, os ovários, eles também podem ser chamados de gônadas femininas, tá? Então, qual que é a função? Eles vão produzir os hormônios sexuais femininos. Primeiro, quem que tem que estimular? A hipófise. A hipófise, ela vai produzir o hormônio que vai estimular o ovário a produzir os seus próprios hormônios, tá? Então, qual é a principal função dos dois hormônios femininos? Primeiro, características específicas do sexo feminino, como, por exemplo, voz fina, aumento dos seios, o ciclo menstrual, o quadril vai ficar mais largo. Tudo isso são o quê? Características femininas. E também vão regular a menstruação. São esses dois hormônios. Aí na aula que vem, pessoal, nós vamos ver sobre especificamente sobre os órgãos sexuais e vamos ver o que? Tabelinha, que é algo que muita gente pergunta, sobre anticoncepcional, sobre pílula do dia seguinte, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, a gente vai mencionar hoje, mas de forma um pouquinho mais superficial, na próxima aula a gente vai aprofundar nesse assunto. Então, aqui, eu tenho o quê? Sistema sexual feminino. Eu tenho aqui o útero, certo? Aqui eu vou ter as trompas de falópio, que é o termo antigo que se utilizava, muita gente ainda conhece por esse nome. Hoje é chamado de tubas uterinas, tá? Mudou o nome. Mas se você falar trompa de falópio, o pessoal vai saber o que é também. Mas não se usa mais, é um termo bem mais antigo. E aqui nós temos... Opa, cadê meu mouse? E aqui a gente tem o ovário, tá? O ovário, pessoal, vai ser a parte mais importante. Toda essa produção de hormônio, de sobe progesterona, desce estrogênio, toda essa regulação, quem faz são os ovários, tá? Por isso que quando a mulher retira, ela tem todo um prejuízo hormonal,
tá? Então, essa figura aqui sobre o ciclo menstrual, sobre tabelinha, a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu só deixar o Felipe entrar. Dou presença aqui para ele. Isso. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. E o principal hormônio masculino, qual que é? Essa não tem erro, né? É a testosterona. Testosterona, ela vai ser produzida lá nos testículos, tá? E qual que é a função da testosterona? Vai estimular o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e promove também o desenvolvimento das características sexuais secundárias do homem. Quais são essas características secundárias que a gente fala? Acho que eu tenho aqui. A gente tem a barba, os pelos pubianos, engrossamento da voz, desenvolvimento de uma musculatura, por isso que os homens, geralmente, eles são mesmo estruturalmente mais fortes que as mulheres, tá? E um amadurecimento dos órgãos genitais. Além de ser muito importante para a libido sexual. O que faz a gente ter libido é a testosterona. Aí vocês vão falar assim, nossa, Tavani, tudo bem. Então, mulher tem estrogênio e progesterona e o homem tem a testosterona. Então, é isso? Não é tão simples assim. Porque mulher, para os meninos que estão aí na aula, mulher é um ser complexo. A gente é complexa, não é nem que a gente queira, a gente é. Além de ter progesterona e estrogênio, mulher também tem testosterona. Algumas têm mais, outras têm menos. Mas a mulher também tem testosterona, tá? Por isso que algumas mulheres têm a voz um pouco mais grave, por isso que a gente tem pelos nos órgãos genitais também. E é por isso que a gente tem libido. A libido, ela vem da testosterona. Então, principalmente para, eu não sei qual é o objetivo de carreira de cada um, mas principalmente quem for trabalhar em farmácia de manipulação, vocês vão ver muitas, principalmente a mulher depois de uma certa idade, ela procurando algo que aumente a libido dela. Então, tem algumas fórmulas que são manipuladas que vão trazer esse aumento da libido. E em sua grande maioria, qual que é um dos componentes dessas fórmulas? Testosterona. Porque é a testosterona que traz de volta a libido, tá? Então, vamos lá. Além disso, para o homem, né? Isso a gente falou no caso das mulheres que têm, sim, uma pequena dose de testosterona. Mas e nos homens que têm uma grande produção de testosterona? É a testosterona que faz a produção dos espermatozoides, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, é isso. Todas essas características também vão ser responsáveis, tá? E onde que é produzido a testosterona no homem? É produzida no testículo, nessa região aqui, tá? Muita gente acha que é no pênis, mas não. É justamente aqui no testículo, por isso que o homem é tão sensível nessa região, que ele tem uma glândula ali, tá? Com respeito aos principais hormônios sexuais. Ficou alguma dúvida? Ju falou que não. Micael, Ana Júlia, Gabriela, Maiara. Não. Tudo certinho? Não. Certinho. Beleza. Felipe, você que entrou agora mais no final da aula, depois para você deve ter ficado meio perdido. Então, depois eu vou postar no grupo desde a primeira aula, tá? Porque esse já é o segundo link. Para você poder acompanhar. Você vai entender certinho
do hormônio feminino e do hormônio masculino, tá? Mas eu já mencionei com o pessoal que na próxima aula a gente vai aprofundar neles, vai falar de tabelinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, tá certo? Tá bom. Ah, beleza, então. Agora a gente vai falar de algo que também produz hormônios, tá? Mas que está atrelado a uma condição específica. Nós vamos falar de quem? Da placenta. O que é a placenta? Aqui provavelmente sabe o que é placenta quem já foi mãe ou quem acompanhou a gravidez de alguém muito próximo. Quem não acompanhou, quando a mulher fica grávida, além do bebê que está lá dentro, do cordão umbilical, que a gente está acostumada, a gente tem também uma outra estrutura dentro da barriga da mãe, que corresponde a uma boa parte do peso que a mulher ganha durante a gravidez, que é o quê? A placenta, tá? Para quem tem alguma dúvida, quando o bebê nasce, seja parto natural ou cesárea, o bebê ele está conectado à placenta. Então, a gente pode ver aqui a relação do tamanho do bebê quando ele nasce e a placenta como que ela é, tá? E por que que eu tô falando disso? Porque a gente está falando sobre sistema endócrino, sobre hormônios. E a placenta, ela é responsável pela produção de 4 hormônios. A produção desses 4 hormônios é que mantém a gravidez, tá? Se por algum motivo eu tiver um problema na placenta, a gestação pode ficar comprometida, certo? E quais são esses 4 hormônios? Primeiro, gonadotropina, tá? Ela vai promover o crescimento desse corpo lúteo, ou seja, de todo esse aparato que o útero tem para receber o bebê. Então, a gonadotropina vai manter um ambiente seguro e estável para o bebê, tá? Além de aumentar também a secreção de estrogênio e progesterona. Pois eu tenho estrogênio. A própria placenta, ela produz estrogênio, tá? E por que que esse estrogênio, a mais do que a mulher naturalmente já produziria, é importante? Porque esse estrogênio vai fazer o crescimento dos órgãos sexuais da mãe e de alguns tecidos do feto. Então, quando a mulher está grávida, os seios crescem, né? A genitália aumenta. Para quê? Tudo isso para se preparar para o parto. Então, quem faz isso? Em parte, o estrogênio. Depois nós temos a progesterona. Progesterona, ela também vai ajudar no desenvolvimento do endométrio uterino. Ou seja, depois que o espermatozoide fecundou o óvulo, que ele está lá implantado, fertilizado, ele precisa desse ambiente, do endométrio uterino, para manter ele seguro, para fazer com que o óvulo não desça e a mulher perca o bebê, que a gente chama de aborto espontâneo. Isso depende do quê? Da progesterona, certo? E o último hormônio que a placenta vai produzir é a somatotropina humana. O que que ela vai fazer? Ela vai promover o crescimento de alguns tecidos fetais do bebê e ajuda no desenvolvimento dos seios da mãe, tá? Então, todos esses hormônios, eles são muito importantes. E eles são produzidos não pela mãe, mas pela placenta. E é como eu mencionei, se eu tiver uma queda, principalmente estrogênio e progesterona, durante a gravidez, por algum motivo, esses hormônios caiu durante a gravidez, seja por conta de algum problema na placenta, aconteceu alguma coisa com a placenta, ela não está produzindo estrogênio e progesterona, eu vou ter um aborto espontâneo. Então, olha o tanto que é importante a placenta durante toda a gestação, tá? E por fim, eu trouxe aqui essa tabela
Para quem quiser depois assistir novamente, anotar todos os detalhes, tem o quê? O que é essa tabela? O resumo dos principais hormônios, onde ele traz a localização da glândula onde é produzida, qual é o nome do hormônio produzido, onde ele vai ser ativo, porque a gente viu que um hormônio ele tem que ser produzido no lugar X e ter ação no lugar Y, não é? Quando eu falo do alvo do hormônio, eu quero saber esse lugar Y, onde ele vai ter ação. E qual ação vai ser essa? Tá tudo aqui. Essa tabela não ficou muito legível, eu admito, mas ela é tirada de um livro, tá? Esses livros mais antigos, por isso que a imagem não ficou muito boa. Mas então a gente tem vários e vários e vários hormônios e todo o seu local de produção, o seu alvo e o efeito deles, tá? Para quem quiser se aprofundar nessa parte de hormônios. Mas ficou uma pergunta. A gente falou vários tipos de hormônios, principais hormônios, falamos sobre diabetes, falamos sobre hormônio do crescimento, sobre várias coisas. Mas, na real, quais são os principais tipos de hormônio? E isso aqui é muito importante porque quando eu falo dos principais tipos de hormônio, eu estou falando da estrutura química deles. Quem aqui não lembra naquela aula de química no ensino médio, onde você fazia aquele tanto de colmeia, carbono, hidrogênio, nananã, que liga em tal. Química orgânica, gente. Eu preciso lembrar, eu preciso pelo menos ter uma ideia de como que é a estrutura de cada tipo de hormônio. Por que que eu preciso saber disso? Primeiro, para eu entender por que alguns hormônios têm o efeito que têm. E segundo, eu tenho muitos medicamentos que são feitos à base de hormônios. Então, quando eu falo, por exemplo, deixa eu pensar. Falo para vocês, dexametasona é um corticoide. Você precisa saber o que isso quer dizer para eu entender os principais efeitos, o tempo do efeito. Tudo isso vai depender o quê? Da estrutura química. Então, é isso que a gente vai entender agora, tá? Então, primeira classe que a gente vai ver, primeiro tipo de hormônio, os esteroides. O que é um esteroide? Um esteroide, ele é derivado do colesterol. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui, ó, é o colesterol. Colesterol, turma de ATF 2005, turma 2005, colesterol. É esse aqui, ó. O colesterol, pelo menos mais ou menos a estrutura, essas coisas penduradas, vocês não precisam lembrar não, mas vocês têm que lembrar que são 3 anéis nessa posição e um anel de 5 aqui. Então, isso aqui é o colesterol, é a base do colesterol. Colesterol, ele é gordura ou ele está relacionado à água? Pessoal, colesterol, lembra da picanha? Lembra Gordura. do peito? E Gordura. valeu, Ana Júlia, Maiara, Ju. Está relacionado à gordura. Então, ele é lipossolúvel, ele é gorduroso, o colesterol. Então, quando eu falo que eu tenho um hormônio, que ele é esteroide, que ele é a base de um colesterol, ele passa pela membrana das minhas células. Olha que coisa legal. Ele não precisa de alguém para abrir a porta da célula para ele entrar. Ele entra direto. Ele tem passe livre para as células. Tá? E aí tem uma questão interessante. Quando eu tenho um hormônio, que ele é esteroide, que ele é feito à base de colesterol, ele vai se ligar lá no meu DNA. Então, ele vai ter um efeito bem lá dentro da minha célula. Quais são alguns exemplos de hormônios à base de colesterol, hormônios esteroides? Eu tenho, por exemplo, que é produzido lá pela córtex da suprarrenal, lá no rim.
eu tenho a aldosterona e o cortisol. Lembra cortisol, hormônio do estresse, que deixa a gente... Então, esse aí, ele é um esteroide. Então, pensa, gente, o cortisol, ele vai ter um efeito lá no meu DNA. Olha o tanto que esses hormônios são sérios. Quem mais vai ter um efeito a nível de DNA? Eu vou ter o estradiol ou o estrogênio, que é produzido pelo ovário, o hormônio feminino. Ele também tem ação lá no meu DNA. Então, lembrando, toda vez que eu falar que algo é um esteroide, ele é feito à base de colesterol. Ele vai ter essa estrutura aqui, meio em amarelo, meio sei lá que cor. São esses 3 anéis, mas de 6, mas esse anelzinho aqui de 5. Isso é a base de um colesterol. Olha aqui, aqui eu também tenho, não tem? 3 anéis de 6 e um anel de 5. 3 anéis de 6 e um anel de 5. 3 anéis de 6 e um de 5. Então, eles têm a mesma estrutura base. Vai mudar as coisas penduradas que eu tenho nessa estrutura base. Mas a estrutura base do colesterol é essa, tá? Então, eu tenho o colesterol. Qual é o nome dos outros tipos? Os não esteroides, os que não são colesterol, tá? Ou também pode ser chamados de polipeptídeos, mas no geral são chamados de não esteroides, tá? Qual que é a diferença? Esses daqui, eles vão ser derivados não do colesterol, mas de proteínas, de aminoácidos ou de peptídeos. E esses daqui, o colesterol, os esteroides, eles são gordura. E esses daqui? Esses daqui, eles têm afinidade por água, tá? Eles são extremamente solúveis na minha corrente sanguínea, no meu plasma, tá? E eles conseguem entrar na célula livremente? Tem passe livre? Não tem, tá? Eles precisam que alguém vá lá na membrana da célula e abra a porta para eles conseguirem entrar na célula, cada uma das células do nosso corpo, tá? Então, essa é a principal diferença entre essas duas classes de hormônio. E quem tem essa estrutura? Exemplo, o T3 e o T4, os 2 hormônios da tireoide. Eles são dessa categoria, tá? Eles são extremamente solúveis em água e eles precisam de alguém que abra a porta das células para eles conseguirem entrar. Então, aqui eu tenho o mecanismo de ação hormonal. Então, ó, eu tenho aqui meu hormônio. Os hormônios que eles são esteroides, que eles são à base de gordura, eles passam diretamente pela membrana. Eles podem se ligar em algo no citoplasma da célula, mas em geral eles se ligam lá no núcleo, lá no DNA, tá? E depois que eles se ligam no DNA, que eu vou ter o efeito. Já as moléculas que são lipofóbicas, ou seja, que são essas daqui, que não são esteroides, não são gorduras, que são à base de peptídeos ou de proteínas. Como que elas funcionam? Elas precisam de um receptor na membrana da célula. Esse receptor, depois que ela se liga nele, ele consegue jogar o hormônio para dentro. Tá? Então, são 2 tipos de ativações diferentes. Então, aqui dá para a gente ver melhor, ó. Eu tenho como os meus esteroides. Vocês falaram, não é? Que quando eu tenho um colesterol, colesterol é gordura. Isso mesmo, colesterol é gordura. Então, ele não pode nem andar na corrente sanguínea sozinho. Porque se eu tiver uma gordura circulando livremente assim no sangue,
pode causar um problema sério no meu organismo. Eu preciso de alguém para carregar esse hormônio de gordura na minha corrente sanguínea. Aí ele está lá sendo carregado. Aí esse carrinho solta o hormônio vai simplesmente atravessar a membrana da célula, se ele se ligar a alguma estrutura lá no citoplasma, essa estrutura vai levar ele até no núcleo, aqui ele vai se desligar e vai ligar lá no DNA. No DNA, o que esse hormônio vai fazer? Ele vai ser traduzido em uma proteína, ele vai mudar alguma coisa no meu organismo, tá? Essa é a diferença. Então, eu tenho esses dois tipos. Enquanto o mecanismo de ação dos hormônios que precisam de alguém que abra a porta da célula, olha o tanto que é mais complicado. Ele se liga no receptor aqui na membrana da célula, essa membrana joga ele para dentro, aí ele vai ter que mexer em alguma proteína, se ligar a alguma outra coisa, para depois eu ter a resposta celular. E a resposta celular vai ser bem menos expressiva do que quando eu tenho um hormônio esteroide, tá? Que é aquele à base de colesterol. Então, pensando nisso, vamos fazer uma aplicação. Eu sei que todos os hormônios que são à base de colesterol, eles vão se ligar no DNA, não é? Foi o que eu acabei de dizer, pelo menos. Então, se eu tenho uma dexametasona, que é um ótimo medicamento para inflamação, esse tipo de coisa. Eu tomo esse medicamento, ele vai ter uma ativação onde? Lá no DNA. Tá? O mecanismo de ação é o mesmo. Ele vai vir aqui, ele vai passar a membrana da célula, a dexametasona, vai se ligar aqui no DNA e vai produzir uma proteína que vai diminuir a minha inflamação. Tá? Por isso que eu tomo dexametasona, eu tomo quantos dias? 5 dias? 5 dias, isso mesmo, Mayara. Eu tomo 5 dias de dexametasona, não tomo mais. Por que eu tomo só 5 dias se a minha inflamação vai continuar? Porque eu tomei a dose ideal e a partir daí eu vou continuar sentindo o efeito dela no longo prazo. Por quê? Porque continua gerando as proteínas que vão diminuir a inflamação. Então, eu tomo 5 dias, mas o efeito dela vai ser a longo prazo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando toma corticoide. Seja dexametasona, prednisolona, a família toda, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de hormônio, esse tipo de medicamento, porque eles vão ter efeitos a nível de DNA, tá? E o que faz, então, liberar um hormônio? A gente viu que a principal coisa que estimula a liberação de um hormônio é a hipófise. Que a hipófise manda e desmanda no sistema hormonal, que ela é como se fosse nosso sistema nervoso central. É a hipófise. Mas existem vários estímulos. Por que a hipófise produz ou não produz alguma coisa? O que faz ela escolher o que produzir ou o que não produzir? A gente tem 3 principais tipos de estímulos. Primeiro estímulo, estímulo neural. Eu tenho um neurônio que vai lá e fala assim, a partir de agora você vai produzir. Primeiro estímulo neural, a base de um neurônio. Meu sistema nervoso mandando produzir. Segundo estímulo, estímulo hormonal. São todas as outras glândulas que estão debaixo da hipófise. Então, os ovários, a tireoide, a suprarrenal, todo mundo lá de baixo
eles têm um estímulo hormonal. Por quê? A hipófise produz um hormônio que vai estimular elas. Esse é o segundo ponto. Terceiro, um estímulo humoral. Estímulo humoral não tem a ver com se eu tô feliz ou se eu tô triste. Não tem a ver com o meu humor, pelo amor de Deus, por mais que pareça. Estímulo humoral é uma alteração sanguínea. Vai depender se eu tenho íons sódio, íons cálcio, íons potássio. Esses micronutrientes que vão determinar se eu vou ou não produzir um hormônio. Certo? Vamos ver isso na prática? Estímulo neural. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha coluna vertebral. Vocês lembram que de lá saiu um nervinho, não é? Um estímulo. Eu tenho um nervo que sai lá da minha coluna vertebral e vai até na glândula suprarrenal, naquela glândula que fica em cima do rim. E estimula aquela glândula a secretar um hormônio, a catecolamina. Então, olha só, é um estímulo direto. Sai do meu sistema nervoso, chega no rim e vem um estímulo, produz, e ela produz. Estímulo neural. Eu tenho um neurônio fazendo esse estímulo. Segundo, estímulo hormonal, que é o mais simples, né? Foi o que a gente mais viu no decorrer dessas duas aulas. Eu tenho aqui a hipófise, ela vai produzir os hormônios e vai estimular, por exemplo, a glândula da tireoide, a adrenal, vai estimular os testículos e esses hormônios vão então produzir os seus próprios hormônios. Isso é um estímulo hormonal. Um hormônio estimula a produção de um outro hormônio, tá? E aqui eu tenho o estímulo humoral, que não é quando eu tô feliz ou tô triste. Como que ocorre o estímulo humoral? Eu vou ter alterações no meu sangue. Eu vou ter uma concentração muito alta de cálcio, de potássio, de algum micronutriente. Vamos ver um exemplo? Eu tô com uma dose alta de cálcio. Essa quantidade alta de cálcio vai estimular a glândula lá da paratireoide. Vocês lembram da paratireoide, que fica ali pertinho da tireoide? A paratireoide vai produzir o seu hormônio. Seu hormônio chega nos ossos e nos rins e faz o quê? Aumenta a reabsorção óssea, aumenta a reabsorção de cálcio no rim. Desculpa. Rebobina. Esquece que eu falei. Eu tô com uma dose baixa de cálcio no meu organismo. Baixou o cálcio. Vamos supor que eu fiz uma cirurgia da tireoide, tirei a glândula da tireoide, não estou comendo nada à base de cálcio, estou sem cálcio no organismo. Isso estimula a glândula da paratireoide. A paratireoide vai produzir os seus hormônios, vão ser liberados na corrente sanguínea, eles vão chegar lá nos ossos e nos rins e vai fazer o quê? Aumentar a reabsorção óssea. Ao falar para o rim, falar, rim, você está acostumado a jogar cálcio fora, você não vai jogar cálcio fora mais não. É para guardar o cálcio tudo que chega aí. E produz calciferol, vai fazer o intestino também não jogar cálcio fora, certo? Isso é o estímulo humoral. Pessoal, em menos de 1 minuto a nossa aula vai cair, tá? Assim que a gente voltar, eu vou ensinar para vocês como que é feito o controle, que a gente fala de retroalimentação, tá bom? Então, aguardo vocês aí daqui a pouquinho.